Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Rising Sharks. Meu nome é Catarina e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o investimento quasi equity. E para isso eu vou seguir uma estrutura. Primeiro eu vou fazer uma breve contextualização, de em que contextos a quasi equity se aplica. Então já vou dar um spoiler, startups, especialmente, bastante atraente para esse tipo de empresa. Depois eu vou passar para equity e para senior debt. Então, eu vou fazer essa relação para justamente trazer uma aproximação da quasi equity e esses dois tipos de investimento, já que ela traz características de uma e da outra. E por serem investimentos bastante conhecidos, é legal trazer essa pontuação aqui para a nossa apresentação. E aí depois eu passo justamente a falar dos pontos mais importantes que eu encontrei sobre a quasi equity. Então vamos lá, contextualização. Por que a gente relaciona as startups com o investimento quasi equity? Qual é a relação que existe? Por que seria tão importante, tão atraente para esse tipo de empresa? Primeiro é legal dar um passo para trás e explicar o que é uma startup. A startup, ela, segundo a Sebrae de Minas Gerais, é uma empresa nova, em estágio embrionário, estágio inicial, em constituição, que conta com projetos promissores ligados à pesquisa, ao desenvolvimento de ideias inovadoras e disruptivas. Então, ideias que trazem ao mercado soluções ainda não usuais ou ainda não pensadas. As startups, elas também são conhecidas pelo seu modelo de negócios escalável e repetível, por sua base tecnológica e justamente por essa ideia com bastante potencial de crescimento, crescimento exponencial. E a startup, ela, a princípio, não gera receita, inicialmente. E aí, aqui que entra a importância da quasi equity, porque muito se discute, de qual seria um investimento atraente para esse tipo de empresa e para os investidores também, uma vez que o ambiente de incerteza e de risco, ele é extremamente latente, com as startups. Então, a gente pensar em um ambiente que vai gerar, a princípio, pouca ou nenhuma receita, que será reinvestida na própria estrutura da startup, acaba gerando um receio, por parte dos investidores, e ainda assim, subsiste a necessidade de captação de capital, realmente, para o desenvolvimento daquela atividade econômica, para aquele projeto que as startups se pretendem realizar. E aí, então, é daí que surge a ideia do financiamento da quasi equity. Mas para isso, como eu comentei, eu vou fazer uma relação com a equity e a senior debt, observando, tendo elas como dois polos para a gente localizar depois a quasi equity. E aí a gente começa com a equity propriamente dita. É uma espécie de financiamento, investimento, que prevê a maximização da liquidez de uma empresa, então, disso vai decorrer alta diluição de participação social, do capital, que muitas vezes vai acarretar a venda de grande parte do controle dentro dessa empresa. Então, os investidores, eles costumam assumir a administração e o controle dessa sociedade. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma alta captação de investimento, em contrapartida da venda desse controle social. Então, o investidor, ele efetivamente vai fazer parte daquele dia a dia da empresa. Aqui também, na equity, a gente vai ter uma estratégia de saída para recuperação de capital do investidor. Então, expostos esses primeiros, essas características básicas da equity, eu mostro agora a contramoeda, o lado oposto, que seria a senior debt, que é uma outra espécie de financiamento também, investimento, só que é caracterizada pela baixa liquidez. Então, o valor aportado pela empresa que recebe o investimento, ele não é muito elevado. E por conta disso também, a gente tem uma baixa diluição de participação. A senior debt também é caracterizada pela amortização principal flexível. Então, a gente vai ter aqui uma visão assim para um crescimento um pouco mais lento. E também a senior debt, ela vai prever uma prioridade de pagamento dos investidores, credores, em caso de liquidação da empresa.
E aí, a gente pode, então, a partir desses pontos expostos, começar a comentar um pouquinho mais da quasi-equity, né? Porque a quasi-equity, ela vai se posicionar entre esses dois polos. Então, a gente pode ter esse tipo de investimento como se fosse uma alternativa a ambos, né? Tanto a equity como a senior debt. Ela vai pegar características que mais se adequam ao contexto para essas empresas, né, em estágio inicial, que precisam de um aporte um pouco mais elevado, mas que também se adequem ao desenvolvimento dessa empresa. E aí, então, a gente vai ter aqui empresas com lucro inicial baixo e potencial de crescimento alto, com maturação a longo prazo, né? E justamente pelo caráter, assim, bastante de risco que eu comentei um pouco mais cedo, a possibilidade de pagamento aqui nas startups, por exemplo, é bastante incerto, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais tarde. Então, para fazer um apanhado geral dessas características, assim, mais introdutórias, a gente vai ter que, na quasi-equity, existe maior alavancagem se comparado à senior debt e pouca diluição se comparado em relação à equity. Então, os investidores, eles vão ter uma participação na receita, sim, eles poderão, eventualmente, acompanhar o andamento dessa empresa, mas eles não vão tomar controle social, né? Eles não vão deter esse poder. E aí, a gente pode incluir um outro ponto sobre a quasi-equity, que é justamente, né, o que seria esse investimento. Então, esse investimento, ele vai ser caracterizado por uma taxa de juros, né, que vai começar a contar após a maturação da empresa, e um componente variável. Então, ele vai muito se relacionar ao desempenho do negócio e da receita, né? Então, justamente por isso que digo que existe uma adequação ao contexto, ao desempenho social. E aqui, com relação à aproximação entre a quasi-equity e as outras modalidades de investimento, equity e senior debt, isso vai ser caracterizado pelo nível de propriedade adquirida pelos investidores. Então, se existe maior participação no capital, maior participação justamente social, no controle dessa empresa ou não, e com relação à exposição à perda em caso de insolvência, se existe alguma garantia, se não existe, né, como a gente comentou, se existe alguma previsão de saída ou se existe alguma prioridade de pagamento. É legal observar esses pontos na hora de tentar aproximar a quasi-equity de um polo ou de outro polo. E aí, passada essa introduçãozinha, eu começo a falar sobre os pontos mais importantes que eu encontrei durante a pesquisa com relação ao investimento quasi-equity. E aí, eu vou começar comentando, né, da pouca diluição que a gente tem desse tipo de investimento. E por que isso é tão relevante, né? Porque existe a manutenção de controle pelos donos, pelos sócios. Assim, a gente tem que, é possível arrecadar um grande investimento, né, significativo investimento com grande liquidez, sem que se venda participação, né, parte significativa dentro dessa empresa. O que para as startups é bastante interessante, porque existe um receio ali de você submeter a ideia a um investimento específico, a um investidor X, Y. Então, nas startups é corriqueiro você ver essa vontade de autonomia, de independência. Então, esse é um ponto bastante importante. E aí a gente pode se perguntar, né, talvez não seja tão interessante para o investidor. E uma alternativa à entrega social, portanto, a entrega do controle social, portanto, seria uma possibilidade de recapitalização. Então, reestruturação da relação dívida-patrimônio para prever justamente a participação desse sócio na receita e possibilitar um retorno ao investidor. E aí aqui, eu acho legal fazer um parênteses, né, para construir a ponte com o direito societário, e comentar um pouquinho do que é esse controle, né, para o direito societário. E eu vou me socorrer da lição do professor Fábio Comparato, em O Poder de Controle na Sociedade Anônima. O professor Comparato, ele vai dizer que o controle é um poder-dever de dominação. Então, existe a faculdade, né, existe esse poder exercido sobre bens, mas existe também a responsabilidade, né, desse exercício de poder. Então, quem é o titular do controle,
ele vai ter poder de destinação sobre bens de terceiros. Então, ele vai ter justamente essa capacidade de orientar a destinação dos bens da companhia, vai poder decidir o que vai acontecer com esses bens, né? O que é determinante para o andamento da empresa. Vai determinar, por exemplo, os próximos passos, como vai se dar esse desenvolvimento, né? Quais são as etapas de desenvolvimento. É super importante você ter esse controle de como destinar os bens da companhia. E aí a gente tem que, pelo investidor não deter o controle, ele não vai determinar decisões na assembleia, ele não vai orientar os funcionamentos dos órgãos da sociedade, ele também não vai definir qual é a destinação dos bens, como mencionado, e nem qual é a destinação das atividades, né? O que será efetivamente realizado por essa empresa. E aí frisa-se aqui, então, aquele caráter, né, essencialmente independente pelo qual as startups prezam. Então, eu passo para o nosso segundo ponto agora. Ainda que o investidor ele não detenha esse controle dentro da sociedade, ele vai ser extremamente importante para a empresa, né? Na medida em que ele vai ser um parceiro financeiro que vai compartilhar não só dos riscos, mas também ele vai compartilhar com experiência e conhecimento, né? O que é bem interessante, porque ainda que ele não detenha parte do controle, ele não detenha controle na realidade, ele vai contribuir para o crescimento da empresa, né? Então, ele vai ter esse papel bastante importante, porque ele vai ser uma pessoa, como falei, que vai contribuir com suas experiências, com o seu know-how, e vai ajudar a desenvolver aquelas atividades, aquele projeto idealizado e proposto pela empresa startup, por exemplo. E aí, aqui é legal lembrar que o investidor, ele não vai ser considerado um sócio, ele não será incluído no quadro societário, né? E aí, para ter uma ideia do que isso significa, eu vou voltar de novo para o direito societário e trazer o que seria esse status de sócio, né? Não vou entrar no mérito da discussão se é um pressuposto, se é um feixe de relações. Eu vou comentar justamente sobre o conjunto de posições e direitos que são englobados pela posição, né, pelo status de sócio. E quais são eles? A gente pode falar dos direitos subjetivos, né, ou pretensões, que seriam o quê? Participação nos lucros, né, recebimento de dividendos, participação no acervo quando da liquidação da empresa, então participação dos haveres, e o poder de exigir prestação de contas dos administradores. Junto disso, né, ao lado dessas pretensões, a gente vai ter o poder formativo ou direito potestativo, que vai sujeitar a outra parte. Isso pode ser feito, né, através de voto, né, através da fiscalização das atividades sociais, da retirada da sociedade, é um direito potestativo do sócio nas hipóteses previstas em lei, e no direito de preferência, então, no direito de manter o seu percentual no capital social. Em contrapartida, a gente vai ter também deveres e situações de sujeição, né? Deveres como contribuir com a formação, né, do capital social, com a integralização do capital social, dever de colaboração, dever de lealdade, de diligência, bastante importantes dentro de uma sociedade, e a sujeição, que acaba sendo o outro lado da moeda do poder formativo. Por quê? Na medida em que o sócio ele sujeita os outros, ele também pode estar sujeito aos outros sócios. Como assim, né? O sócio ele vai ter que suportar a decisão da maioria e ele também vai sofrer, à medida, é claro, né, da sua participação, proporcionalmente, as perdas sofridas pela sociedade, os prejuízos decorrentes da atividade social. Então, a gente tem que, ainda que o investidor possa apresentar alguns aspectos de sócio, como compartilhamento de risco e a participação na receita, né, nos lucros, ele não será considerado sócio. Então, frisa-se aqui, né, que ele não vai participar do quadro societário. Então, a gente se pergunta, poxa, não parece que ele está se dando tão bem, né? E como balancear isso? A quasi-equity, ela também é conhecida como Revenue Participation Agreement. Então, acordo de participação na receita. O sócio, ele vai acordar lá com o investidor
a sua participação na receita, né? Só que essa receita, ela é uma previsão, ela vai se basear, vai ficar meio redundante, né? Mas vai se basear em previsões futuras. Então, aqui, a gente vai ter um retorno financeiro sujeito a risco de não ser efetivamente realizado, porque vai depender muito do progresso, muito do sucesso dessa empresa, né? Do produto que ela oferece. Mas a gente tem uma bondade nesse caso, que seria o quê? Justamente por ser uma previsão, assim, a participação do sócio, a participação do investidor ser baseada numa receita futura, a gente vai ter maior alinhamento entre a performance da empresa e o custo do capital aportado, né, o que será retornado ao investidor. Então, sendo o desempenho negativo, né, um desempenho abaixo do esperado, o retorno vai ser abaixo. Mas é bem verdade também que se o desempenho da empresa superar o esperado e for muito melhor, esse retorno também vai ser melhor, ele vai se equiparar, ele vai, obviamente, corresponder tanto ao investimento quanto ao desempenho dessa empresa. Então, isso é bastante legal, porque acaba se adequando justamente nesse contexto, né, das startups, nesse contexto incerto e de risco. Então, a princípio, pode ser realmente um ponto um pouco mais negativo para o investidor, mas bem legal para a empresa, que vai ter o seu retorno, né, condicionado ao seu desempenho, que é aquela variável que eu comentei um pouco mais cedo no vídeo. E aqui também é importante comentar um outro ponto, que é justamente o fato de a Quasi Equity não prever uma estratégia de saída para recuperar a capital do investidor, como existe de forma clara, né, em investimentos equity também, né, um outro ponto negativo. E aí, ainda nesse sentido de alinhamento entre desempenho da empresa e retorno financeiro para o investidor, a gente vai ter que nas startups não existe a princípio ativos, passivos, patrimônio, né, patrimônio negativo pelas ações. Então, o track record, o histórico de rentabilidade dessa empresa, ele não vai ser uma pré-condição para aportar investimentos, para receber investimentos. O que contribui, mais uma vez, para o caráter, né, se alinha às características da startup, possibilita um investimento, ainda que a empresa não consiga apresentar um histórico de rentabilidade para atrair, para convencer os investidores. Esse convencimento vai estar bastante atrelado o quão a ideia é interessante, é atraente e qual é o seu potencial de sucesso no mercado. E, por fim, eu trago uma última característica dessa empresa, que tem relação bastante com o tempo de maturação, né, da sociedade. Então, assim, a gente aqui fala de uma ausência de amortização anterior ao final do período de maturação na empresa. Esse período, a gente fala assim, entre 2 a 8 anos, então pode ser conhecido também, Quasi Equity, como um investimento paciente. Os juros começam a contar a partir desse período em que a empresa está madura. E é um aspecto também bastante interessante para a empresa. Por quê? Porque pensando em uma empresa, uma startup, que a princípio não gera muita receita, em que os lucros são reinvestidos na estrutura e no próprio projeto, é bastante interessante você ter uma amortização que conta do sucesso e do deslanchamento, por assim dizer, dessa atividade. O que a gente pode aproximar um pouco mais da senior debt, né, com a sua amortização mais flexível. E aí, com isso, eu termino a minha exposição. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Se alguém tem experiência com esse tipo de investimento, comenta aqui embaixo no vídeo, vai ser muito legal ouvir da experiência de vocês. E é isso, se vocês gostaram, soltem o like, compartilhem com os amigos e saudações comercialistas.